Bom, pessoal, estamos em mais uma aula sobre adjetivos, né? Vimos na aula anterior que adjetivos ele indica a qualidade ou a característica do sujeito. E agora nós vamos ver o grau dos adjetivos. O grau dos adjetivos ele vai mostrar a intensidade das qualidades dos seres. Ele vai mostrar se um ser ele é mais ou menos ou igual ao outro. Nós vamos observar que existem dois graus, o comparativo e nós temos também o superlativo. Creio que vocês já viram isso em outras turmas, mas nós vamos revisar agora. Temos aqui o grau comparativo. Ele vai comparar os dois seres, mostrando se ele é inferior, se ele é superior ou igual ao outro, né? Então, o primeiro deles que nós vamos ver aqui a inferioridade, né? O grau comparativo de inferioridade. E nós temos as palavras que vai indicar quando ele for inferior, menos, que ou do que. Vamos ver o primeiro exemplo, ó. A receita dela é menos saborosa do que a sua. Quer dizer que a receita dessa menina, ela é menos gostosa, ela é menos saborosa. Então, ó, isso é o grau de inferioridade. Nós temos o menos saborosa aqui, que é o adjetivo, do que a sua, ó, menos saborosa do que a sua. Então, a receita é saborosa. Nós temos receita, o substantivo, e qual é a característica da sobremesa? Ela é saborosa. Só que essa sobremesa, ela é menos saborosa do que a do menino aí, ó. Nós temos também outro exemplo aqui, ó. Lucas é menos extrovertido que seu irmão. Quer dizer, ó, que Lucas ele é menos extrovertido. Ele não se abre muito para novas amizades igual o irmão dele. Então, ó, menos na frente, ó, menos extrovertido. Então nós temos extrovertido o adjetivo, Lucas e irmão o substantivo. Então, menos extrovertido é o grau de inferioridade, ou seja, ele é menos do que a outra pessoa. Entenderam? Isso, quando for menos, ó, sempre vai ser assim. Um comparado ao outro. Um vai ser menos do que o outro. Vamos agora para a superioridade. Então, nós temos essas palavras aqui, ó. Mais, que, ou, do que. Isso vai indicar o grau de comparativo de superioridade. Então, ó, o castelo era mais alto que a casa daquele empresário. Então, podemos observar aqui, ó, o tamanho do castelo, que ele é mais alto que a casa desse empresário aqui. Então, isso é a superioridade, né? Nós temos essas palavrinhas aqui que eu destaquei para vocês observarem como é que faz para mostrar que uma coisa é mais do que a outra. Temos esse outro exemplo. O lápis é mais comprido que a borracha. Então, podemos observar que o lápis, comparado à borracha, ele é mais comprido. Temos também a igualdade, né? O grau comparativo de igualdade. Vamos observar aqui, ó. Todos os cavalos eram tão saudáveis quanto as éguas que tínhamos comprados no mês passado. Então, tanto o cavalo quanto a égua, eles são saudáveis por igual. Então, isso é igualdade. E as palavras que são usadas para a igualdade é não, quão ou como. Então, nós usamos aqui, ó, o tão e o quanto para mostrar que o cavalo ele é tão saudável quanto a égua. Temos isso aqui também, ó. Cláudia é tão estudiosa como João. Nós temos o tão e o como aqui, ó. Então, está mostrando que os dois são estudiosos, tanto Cláudia como João. Além disso, nós temos o grau superlativo. O superlativo, ele vai dizer quando uma característica é muito forte em um ser
ou em mais seres. Lembrando que o outro era comparando dois seres. Aqui não, aqui nós só vamos ter ou um grupo de pessoas ou apenas um ser. Vamos observar aqui que vocês vão entender. Nós temos aqui, ó, o grau superlativo absoluto sintético. É quando acrescentamos o sufixo ao final do adjetivo. Lembram que nas nossas primeiras aulas eu falei sobre sufixo e prefixo? Sufixo vai sempre no final da palavra. Então, ó, quais são os sufixos? Pode ser íssimo, imo, ílimo e érrimo. Vamos observar depois com exemplos. Nós temos também o grau superlativo absoluto analítico. É quando nós colocamos um desses advérbios muito, bastante, excessivamente, exageradamente antes de um adjetivo. Nós só vamos entender daqui a pouco quando eu estiver explicando. Ó, o primeiro é grau superlativo absoluto sintético. Tá vendo aqui, ó, esse menino aqui, ele é pobre. Então eu posso falar, ó, o menino era paupérrimo. Então paupérrimo vem de pobre. Então, ó o sufixo aqui, ó, pobre, juntando com paupérrimo. Nós temos outro aqui, ó. Ele sempre foi amicíssimo do padre. Amicíssimo, nós temos esse sufixo íssimo em amigo. Então ele ficou amicíssimo, ou seja, ele era muito, muito, muito amigo dele. E temos aqui também, ó, a igreja é antiquíssima, ou seja, ela é muito antiga. Então, ó, antiquíssima é um grau superlativo absoluto sintético. Quando for sintético, vai ter esse sufixo ao final. Vamos observar aqui, ó. A esposa sempre foi amabilíssima com o marido. Então, esse amabilíssima vem de amável. O carro é velocíssimo. Velocíssimo vem de veloz. A atividade de química está dificílima. Dificílima vem de quê? De difícil. Então, quando eu acrescento o sufixo ao final, nós temos um grau superlativo absoluto sintético. E para terminar, nós temos aqui o grau superlativo absoluto analítico. Ó, o que é isso? É quando nós colocamos um advérbio antes do adjetivo. Ó, o homem era muito guloso. Qual é o adjetivo? Guloso. Então, mas ele era muito. Homer era muito guloso. Então, ó, Homer dos Simpsons, ele era guloso. Então, nós já sabemos que ele é guloso. Então, esse é o adjetivo dele. Mas se eu colocar muito, vai estar exagerando a gula dele. O homem era muito guloso. Maria estava bastante triste. Eu posso falar que Maria estava triste? Posso. Mas se eu quero enfatizar o adjetivo dela, eu posso colocar o termo bastante. Ó, Maria estava bastante triste. Fábio era extremamente feliz. Eu posso falar que Fábio era feliz? Posso. Mas eu posso enfatizar isso, eu posso aumentar isso com o advérbio extremamente. Ó, ele é extremamente feliz. Então, isso é o grau superlativo absoluto analítico, quando eu uso um advérbio antes do adjetivo. E terminando esse já, vamos para a linguagem culta e coloquial. Quando nós falamos de notícia, pessoal, nós sempre vamos usar a linguagem culta, porque esse é um texto que vai estar nos meios de comunicação, ele vai ser um texto que as pessoas irão ler, então ele não pode ter gírias. Vamos observar, ó, linguagem culta é aquela que é falada corretamente, onde as pessoas não usam gírias, não usam abreviações. É uma linguagem que nós usamos em textos da escola, que nós não podemos utilizar abreviações, aquela VC, PQ, TBM, isso é abreviações. Nós não podemos utilizar, e aí, mano? Então, vamos observar aqui essa linguagem, ó. O homem falando na praia, né? Veja que belos movimentos elípticos fazem essas ondas, meu caro amigo. Pegá-las-emos
nesse instante ou mais tardiamente. Então, ó, essa é uma linguagem culta, não tem abreviações, ele fala corretamente e até o surfista fica meio assim, meio sem entender o que ele está querendo falar, mas isso é a linguagem culta. Quando nós estamos falando com colegas, quando estamos utilizando também a internet, nas redes sociais, nós podemos falar numa linguagem coloquial, né? A linguagem que nós falamos com os amigos. Ó, veja essa linguagem que ele está utilizando com a professora que ela fica sem entender. Aí, professora, e os brother tudo? Tipo assim, não estamos achando maneiro as paradinhas do New Português. Então, ó, isso é uma linguagem cheia de erros, né? No caso da escrita, pessoal. Não vou falar aqui, ó. Quem fala desse jeito, falar não é errado. Nós temos que respeitar as variações, né, das falas. Mas é uma linguagem que nós usamos apenas com colegas, em redes sociais. Ó, o termo maneiro, fessora, brother são gírias. Então isso é a linguagem coloquial. Então, se eu falar assim, o que é linguagem coloquial? É a mesma coisa que linguagem informal, utilizada com amigos em redes sociais. Linguagem culta é a mesma coisa que linguagem formal, utilizada em textos, em escritos para pessoas com um nível acadêmico mais elevado, ok? Pronto, nosso assunto é apenas esse. Bom, façam a atividade direitinho, qualquer coisa estarei no privado do WhatsApp para responder a vocês.